E aí galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, trazendo pra vocês mais um vídeo pra esse canal. E desta vez estamos trazendo o quinto episódio do Felipe Opina. Sim, e hoje vamos opinar sobre uma animação, um filme de animação que é baseado em heróis e que é baseado nos filmes da Marvel. Então eu acho que a maioria de vocês já deve ter pensado nas suas cabeças o que eu estou querendo, qual é o filme que eu estou querendo dizer. Sim, vamos falar hoje sobre Operação Big Hero 6, a animação aí feita pela Disney, que tem como base os quadrinhos da Marvel. E como todo Felipe Opina, eu vou colocar os pontos positivos e os pontos negativos. Vou também dizer para quem eu recomendo esse filme, né, as recomendações e o resumo da história. Bom, primeiramente vamos resumir a história, né, como eu sempre faço. A história é o seguinte: Hiro é um garoto de 13 anos, super gênio, que cria robôs que lutam. No começo do filme você vê ele lutando contra uma gangue que também faz a mesma coisa que eles, e ele faz isso para ganhar dinheiro. E o irmão dele digamos assim, salva ele de ser quase ser morto pela gangue. Eles voltam para casa da tia, né? Eles não têm pais, eles têm a tia. Depois disso, o irmão do Hiro vê que ele é um super gênio e pede para ele vir estudar na faculdade que ele estuda, né? E para isso ele precisa apresentar um projeto para fazer com que o diretor ache super da hora para ele conseguir passar. E o Hiro cria um projeto que é nanorobôs, que com um leitor de mente você pode pedir para eles se transformarem em qualquer coisa. Como por exemplo, posso pedir para eles se transformarem, sei lá, num prédio, ou até mesmo, sei lá, numa ferramenta, e por aí vai. E o diretor gostou tanto da ideia que faz com que ele já entre na faculdade, já dá o diploma. Aí depois, quando eles vão embora da faculdade, ocorre um incêndio e o diretor tá lá dentro. E o irmão do Hiro, como é um grande amigo do diretor, vai lá e tenta salvar ele. Só que na hora que ele entra, ocorre uma explosão e mata o irmão. E ele fica todo depressivo, e ele acaba descobrindo que um dos projetos do irmão dele era criar um robô que ajudasse o irmão dele, que ajudasse o Hiro, né, quando ele estivesse assim em perigo ou com dor, e o robô iria ajudar, né. Aí com a ajuda do robô, ele e o Hiro vão em busca de saber por que ocorreu o incêndio lá, por que matou o irmão. E basicamente a história é assim, é algo parecido com Guardiões da Galáxia. Se eu continuar a contar mais um resumo da história, é praticamente um spoiler do filme inteiro, então eu não posso contar absolutamente mais nada a partir daqui. Agora vamos falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos. Primeiro, esse filme não tem nenhum ponto negativo, então eu não necessito falar nada de ruim nesse filme, porque ele não tem absolutamente nada. Ele tem dois pontos ok, que não é tão ruim, mas também não é tão bom, sobre o filme. Primeiro é a história. É uma história assim meio clichê. A maioria dos super-heróis normalmente sempre se transformam em super-heróis por causa de algum acontecimento, a morte de algum ente querido, que eu acho assim meio clichê para um filme de super-herói, assim, para uma animação que tenta, né, que é baseada nos quadrinhos da Marvel, né, ou seja, eu pensava que ia ter uma história um pouco mais elaborada, assim, por parte da Disney, mas não foi bem assim o que eu pensei, mas não é uma história ruim. Outro ponto ok que eu achei do filme é a ação. A ação ela não é assim tão ruim, mas também não é tão boa. Assim, é boa, só que faltava um pouquinho mais, assim, eu achava que faltava um pouquinho mais de ação para o filme ficar mais interessante por parte, né, desse tópico. Mas assim, não foi assim também, a mesma coisa com o outro aí, não foi bem assim o que eu pensei. Mas o filme tem uma boa ação, mas eu acho que necessitaria um pouquinho mais para ficar um pouco melhor, assim, viu minha opinião. Agora sobre os pontos positivos, eu vou começar a citar aqui dos pontos positivos até o ponto positivo que eu mais gosto, o que eu mais gostei. Bom, sobre a animação e os efeitos especiais,
eu não necessito falar absolutamente mais nada sobre isso, porque a animação Disney é efeito especial Disney, e você sabe que tudo que é feito pela Disney, a maioria é bom, né? A animação, os efeitos especiais, porque a Disney sabe, galera, a Disney é a melhor empresa de animação que já existiu nesse mundo, que é a minha opinião, obviamente, também. Outro ponto positivo que eu gostei mesmo, tem referências. Um ponto que eu achei muito foda é as referências, galera. Tem uma parte do filme que eles se referem aos próprios quadrinhos da Marvel. Como por exemplo, tem um quadrinho da Marvel falando sobre o Doutor Destino. Eu não me engano, a Doutor Destino ou Doutor Sinistro, não lembro o nome agora. Mas eles fazem umas referências aos quadrinhos da Marvel muito legal assim, né? Tanto que foi baseado, né, nos quadrinhos, mas tem lá os quadrinhos estampados. E caso você não saiba, galera, a Disney faz os efeitos especiais para os filmes da Marvel. Uma maioria, tem outros que não são feitos por eles, como por exemplo os filmes do Homem-Aranha da Sony, e ela que faz os efeitos especiais, mas a maior parte dos efeitos especiais é feito pela Disney. Por isso que tem lá os desenhos animados dos Vingadores lá no Disney XD, se você assiste, por aí vai. Então esse é outro ponto positivo, que é as referências de personagens da Marvel no próprio filme. E o último ponto positivo, né, que eu vi nesse filme, que é sem dúvida o melhor ponto positivo que tem, a comédia nesse filme. Todo filme da Disney sempre tem uma comédia, isso é óbvio, né? Se você assiste um filme da Disney, você provavelmente sabe que sempre vai ter uma comédia, né? E esse filme não deixa a desejar. Inclusive é um dos filmes mais engraçados que eu já vi da Disney. Tem uma parte que é simplesmente hilária, eu comecei a rachar o bico. O robô, né, que ele tem como objetivo, né, mostrar os dados pro Ryu, né, quando ele estiver com dor. E ele vê que o Ryu tá todo depressivo por causa da morte do irmão. Aí ele vê que ele tá crescendo e tal. Aí ele fala assim, ó: o que você está passando por esse momento é puberdade. Na puberdade, quando você crescer, você vai criar pelos no rosto, nos peitos e depois ele fala assim, não precisa falar mais nada. E caso você não entendeu a piada, ele tava falando que ia crescer pelos no rosto, no peito e no pênis. Exatamente. Foi uma parte que eu comecei a rachar o bico e eu fiquei pensando assim, nossa, cara, a Disney tendo uma comédia assim, digamos assim, um pouco mais assim avançada, né? Se você for uma criancinha, eu acho que você não vai entender, mas se você for um adolescente, um adulto, acho que eu acho que você ia entender a piada, né? E eu fiquei pensando assim na minha cabeça, nossa, a Disney tem agora quis incrementar uma comédia nesse filme que pessoas mais velhas acho que entenderiam a piada e crianças não. Nossa, eu achei. É claro que tem outras piadas boas aí ao passar do filme, mas essa é a minha favorita, cara. Eu rachei o bico quando passou essa parte. Mas tem outras partes engraçadas. Assista o filme que você vai entender. Mas sério, o que esse filme tem de bom é a comédia, cara. É muito boa e muito bem bolada. Eu não tenho palavras pra ver o quanto eu ri nesse filme. E agora, pra finalizar o Felipe Opina, esse é o Felipe Opina bem rápido, porque é um Felipe Opina falando sobre um filme Disney. E um filme Disney, não preciso comentar muito sobre o filme Disney, porque a maioria dos filmes Disney são bons, assim, em quesito animação e efeito especial. Eu não tenho nada o que falar, né, sobre Disney, né, porque todo mundo sabe que a Disney faz animações fodas, né. Mas enfim, sobre as recomendações, pra quem eu recomendo esse filme? Eu recomendo aí pra quem curte a própria Disney, obviamente. Pra quem curte animações, não importa se é da DreamWorks, da Disney, assista também, é muito da hora. E também recomendo aí para as crianças, né, que querem assistir um filme da Disney, né. Eu acho que a única pessoa que eu acho que talvez, assim, que eu acho que devia ir por conta própria é aquelas pessoas que gostam de filmes de super-heróis, assim, porque esse filme é de super-heróis, né, eu não vou negar. E essas pessoas, e quando a pessoa vê o cartaz, né, do filme, eles veem que é baseado na história dos quadrinhos da Marvel, então você pensa que vai ter uma boa história, o que infelizmente assim é uma história assim meio clichê e tal, é uma história ok.
E às vezes eu acho que essas pessoas talvez venham gostar da história ou não, venham gostar do filme em geral, que eu tô querendo dizer, venham gostar do filme ou não. Então, para as pessoas aí que curtem filmes de super-heróis e tal, e por aí e tal, vai por sua conta. Se você, porque talvez você venha gostar do filme, ou talvez não venha gostar. Isso eu acho que é por sua conta que você tem que ir, ok? Mas enfim, galera, se vocês curtiram desse Felipe Opina, que foi bem curto, por sinal, né? Porque é um filme Disney, eu não preciso falar nada, né? Se você curtiu, por favor, deixa um like. Aí eu falei deixa um like. Ai meu Deus, agora eu virei aquelas crianças pedindo like. Ai não. Se vocês curtiram o vídeo, faz aquilo lá que eu já mandei, né? Que eu acabei de repetir, né? E se você não escutou, caramba. Mas enfim, galera, um beijo, um abraço a todos. Nos vemos no próximo Felipe Opina. Ou também no próximo gameplay. Tchau!